Antes de mais nada, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos começar falando de 3 possíveis pequenos enganos que você, meu amigo telespectador, amiga telespectadora, pode cometer, especialmente se conhece pouco ou nada sobre o Espiritismo. Primeira coisa, se você pensa que o Espiritismo só se ocupa de espíritos, só mexe com espíritos, com a mediunidade, com caridade, com reencarnação, você está muito enganado. Allan Kardec afirmava que a doutrina espírita prende-se a todos os ramos da ordem social, toca em todas as questões da metafísica, da psicologia e da moral, e em todas as questões vitais da humanidade, nas mais graves questões da filosofia, e em todos os setores da vida, que abrange ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral. Enfim, relaciona-se com todos os problemas da humanidade. Veja que é um campo muito extenso. Praticamente o Espiritismo tem contato com todos os, como foi frisado ali, com todos os ramos de conhecimento. Agora, um segundo ponto. Se você pensa que a educação é um assunto que diz respeito somente a crianças e jovens, eis aí um outro engano. Estamos falando de educação do espírito. E o espírito, como nós sabemos, é imortal. Agora, se a partir disso você pensa que falar de educação do espírito é só falar de religião, de moral, de fazer o bem, de se tornar uma pessoa de bem, adquirir virtudes com amor e o perdão, você estará cometendo o terceiro daqueles 3 enganos que eu frisei. A nossa essência, a nossa individualidade é o espírito que pensa, que sente, que age. É ele que comanda o corpo físico. Opa, se ele comanda o corpo físico, então ao nós falarmos em educação do espírito, nós podemos também falar em educação física, do físico, do corpo. O corpo, saúde, talento, um instrumento de trabalho. Os cuidados, a disciplina, a responsabilidade do uso. Educação do corpo pela mente, pelo espírito. E esse é o nosso primeiro tópico da série Educação do Espírito e Educação Total. Amigos do Diálogo Espírita, como eu acabei de informar na abertura, nós estamos dando início hoje a uma nova série de estudos sobre educação total do espírito. Nós vamos ver que tudo passa pelo espírito. E o primeiro tópico, nós vamos dividir esse estudo em 5 tópicos, né? São eles educação do corpo, educação emocional, educação intelectual, educação social e educação moral. Então, hoje nós vamos falar sobre o corpo. Eu gostaria de que a Rose e o Joilson, eu vou começar logo aqui com a Rose do meu ladinho, para ela me dizer o seguinte, basicamente, qual a importância do corpo material para o progresso do espírito? A encarnação num corpo material é muito importante para o progresso do espírito. Por quê? Nós sabemos, né, pelas revelações dos espíritos, pelas nossas observações das comunicações mediúnicas, pelos livros doutrinários, que os espíritos desencarnados, aqueles que estão livres do corpo físico, eles vivem entre os seus afins, os elevados com os elevados, os inferiores presos aos ambientes inferiores. O estímulo da diversidade para o progresso, eles não têm. Por quê? Porque quando você já está inclinado ao bem, você vive com pessoas que estão inclinadas ao bem também. Você é impulsionado para o bem. Quando você ainda está preso ao mal, você vive preso àquelas pessoas que ainda estão ligadas ao mal. Na encarnação, o que acontece? Você tem o estímulo da diversidade, o desafio do problema a resolver. Você reencarna entre pessoas de estágios diferentes de evolução espiritual, intelectual e material. Então você pode auxiliar e ser auxiliado. E na diversidade encontrar um estímulo para o seu próprio progresso. A reencarnação, nós tratamos num programa recente, inclusive, né, da necessidade de reencarnarmos até um determinado estágio evolutivo nosso. Depois isso torna-se prescindível. Por enquanto é imprescindível nós reencarnarmos. Então é o instrumento, o corpo é o nosso instrumento. O segundo ponto, Joilson, que eu gostaria de ver abordado é o seguinte, em que consiste, né,
quais os principais cuidados que nós devemos ter em relação ao corpo? Isso aí começando pela higiene, né? A gente tem que começar por aí, manter sempre o corpo bem higienizado, o cuidado com, no caso de assim, quando você chegar a ter uma doença, procurar um médico, não deixar a coisa se acentuar, né? Porque nós vamos responder também por aquilo que deixamos de cuidar, né? O corpo, nós sabemos que ele é o templo do espírito, então nós temos que cuidar muito bem dele. Então já começa por o cuidado mental, aquilo que você pensa, os teus sentimentos, você também já tem que cuidar disso aí. Então agora alimentação, né, exercício, atividade física, sono, uma boa noite de sono. O que prejudicaria mais ao corpo, ao espírito, né? O que prejudicaria mais ao espírito que passa pelo corpo, tanto para a vida atual como futura, as vidas futuras? O que repercute mais? Espero que seja pro Joilson essa. Não, tanto faz. Pode continuar. São os excessos, né? Todo tipo de excesso. Se você... A pessoa que tem o hábito de fumar, né? Ela sabe, isso passa pelo corpo, só que vai prejudicar ela numa vida futura, né? Ainda no corpo físico, porque ela vai ter um problema, né, de um problema pulmonar, ela poderá renascer com um problema pulmonar, né? Como espírito, até ela trabalhar, entender isso, também vai sofrer, porque fica registrado no perispírito, nós sabemos disso. Usar o seu corpo, principalmente, né, para prejudicar o direito alheio, para seduzir, para atrapalhar o equilíbrio, a vida dos outros, para roubar, para matar, para usar através até do uso da inteligência, né, dominar e desviar as pessoas do seu rumo para o mal. Isso ocasiona uma grande responsabilidade moral. Sem dúvida. Eu listei, inclusive, aqui, né, até complementando a lista, ou repetindo alguma coisa que o Joilson colocou lá, que são algumas coisinhas básicas que nós devemos atentar. Então, seria a saúde preventiva, né? Não é só quando fica doente, né? A gente tem que correr, a gente tem que se preocupar com a preventiva. A educação, reeducação alimentar, né? Exercício, que o Joilson falou lá, combate ao sedentarismo, por exemplo. Um sono regular, acho que a Rosa citou. A questão da preguiça e do ócio também, se devemos trabalhar também, não podemos ficar muito tempo ocioso, porque isso, como se diz, enferruja a ferramenta, né? A mente principalmente, mas vai repercutir no corpo físico. Evitar todo tipo de excesso. Agora, essas coisas são às vezes difíceis, porque nós trazemos nossos atavismos, fatores culturais, fatores educacionais dentro de casa, como a maneira que nós fomos criados. Então, vai chegar um momento que nós temos que tomar decisões firmes de modificar. Nós temos que ter uma coisa chamada força de vontade. Sem isso... A doutrina espírita coloca isso como dever moral. O corpo é um instrumento que Deus nos emprestou para a nossa jornada terrestre. A gente tem o dever moral de cuidar dele e do espírito. Agora, Joilson, nós estamos falando aí de esses excessos habituais, né? Pessoalmente, o que a gente vê, e pessoalmente sim também, por que não, considero que às vezes é difícil o indivíduo passar a vida inteira sem nunca cometer algum tipo de excesso, de alguma natureza. Isso aí talvez seja só em caráter muito excepcional para pessoas extremamente religiosas, monges, eremitas, pessoas que têm... Agora, porque senão nós vamos espantar os nossos telespectadores aí, né? Dizendo que, assustando que talvez depois de desencarnar e numa próxima reencarnação, essas pessoas vão, por alguma coisa que tenham feito... Só para esclarecer o ponto que eu quero chegar aqui, o problema do tabagismo, que é sério, é grave, mas diz que a natureza, o corpo humano, ele tem uma capacidade imensa de recomposição, de maneira que se o indivíduo parar de fumar mesmo, fumou a vida inteira, mas parar lá aos 40, 50, sempre vale a pena, não é isso? Qualquer momento, né? Nunca é tarde para começar a viver de uma maneira regrada, é isso que eu quero chegar. Sim, ele já começa um bom condicionamento. E como você comentou aí no início, a menos que tenhamos nascido lá no Himalaia, nos montes tibetanos lá, e tido uma vida inteira de meditação dentro daqueles princípios, é muito difícil nós aqui no Ocidente, na vida que levamos, uma hora ou outra não cometermos excessos. Claro que vamos cometer, sim.
né? Já começa aí pelas festas de final de ano. Né? Você tem ali, digamos assim, o ano inteiro que você passa dormindo, controlando teu sono e tal. Chega no final do ano, acabou, não tem isso mais. Você vai passar da hora, você vai dormir tarde, você vai comer mais. Tanto que fala, né, que as pessoas começam o regime só depois das festas e olha lá. Em compensação, a lei natural se encarrega, né? Sim. Você comete excesso, você passa mal, você vai aprendendo que não compensa. Mas tudo isso faz parte do aprendizado. Né? E aí a gente vai aprendendo, então, o quê? A moderar. Pô, eu sei que se eu comer mais um garfo de comida agora, eu sei que vou passar mal. O fígado vai chiar. Vai chiar. Se você tomar mais meio copo de cerveja, você sabe que vai chiar. Então você não toma. Gente, é importante isso aí, nós vamos para o intervalo e eu só queria já deixar engatilhado com a Rosa aqui para ela falar sobre a importância que tem, né, o quanto é difícil, prejudicial, digamos assim, os excessos no perispírito. Você já falou um pouquinho e tal, mas eu gostaria que você fosse além, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos já em seguida. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Nós fomos para o intervalo falando sobre, com a Rosa aqui e o Joilson, sobre o que causa os excessos, né, no perispírito. E, porque às vezes há alguns reflexos, a própria densidade desse corpo perispiritual sente a força, né? É o que a doutrina espírita ensina, né? Nós somos um todo, um complexo. Não há essa separação absoluta entre alma, espírito, corpo. Nós estamos interligados enquanto encarnados. O perispírito, ele modela o corpo físico, dizem alguns, influencia o corpo físico, dizem outros, mas de qualquer forma está ligado célula a célula ao nosso corpo, através do citoplasma, segundo alguns pesquisadores, né? Ele se radicaria ali, talvez. Então, tudo o que nós fazemos interfere nesse todo, na harmonia do todo. Os nossos desgastes espirituais que se refletem no perispírito são vistos, às vezes, em fotografias como manchas, antes da doença aparecer no corpo físico. O desequilíbrio moral, né, que desrespeita o corpo físico no excesso da alimentação, no excesso da vida sexual desregrada, no alcoolismo, no que quer que seja desequilíbrio moral ou que prejudique o nosso organismo, nos traz responsabilidades espirituais e produz energia ruim, faz um registro energético negativo no nosso perispírito, que se reflete no mal-estar físico na existência atual e que, se não houver mal-estar físico suficiente para deslindar toda aquela carga negativa, pode se perpetuar, se reproduzir em problemas físicos em outras existências ou no plano espiritual. Então, há uma interdependência. Aquilo que nós agimos espiritualmente errados, às vezes reflete no corpo, e espiritualmente corretos nos traz saúde e equilíbrio. Aquilo que nós trazemos de bem-estar sem excesso ao nosso corpo, se reflete no nosso equilíbrio orgânico e no nosso equilíbrio perispiritual, e vice-versa. Rosa, as coisas são tão interligadas entre corpo e alma, como você disse, como da mesma maneira, diante de tudo que já foi falado aqui, a gente poderia fazer um gancho para, que é o nosso assunto do último capítulo da série, que é a educação moral. Mas a gente pode fazer já um gancho com esse aspecto aí, porque esses excessos todos, né, o alcoolismo, na alimentação, a sexolatria, citou do sexo ali, abre inclusive as portas psíquicas
para espíritos obsessores, como nós já tratamos aqui em outra oportunidade. Então, eu peço para vocês, aproveitando essa oportunidade, que comentem algo sobre essa área, sobre esse, que é um capítulo importante no meu entender, porque da mesma maneira que é uma fonte pode ser uma fonte de grande gratificação, mas ao mesmo tempo causa muitos dissabores, muitos desequilíbrios, frustrações e comprometimentos. Então, em termos de sexo, o que vocês podem contribuir? Você está falando da sexolatria, né? Qualquer desequilíbrio. O sexo é uma área tão nobre quanto as áreas intelectuais, afetivas e todas as áreas do nosso organismo. Merece o mesmo respeito e consideração. Então, qualquer desequilíbrio nosso produz, né, fatores kármicos que se refletem no nosso bem-estar atual, que nos ligam a outras mentes encarnadas ou desencarnadas que vibram na mesma faixa, né? Que mantêm os mesmos hábitos e muitas vezes atraem para nós espíritos desencarnados que querem achar formas de continuar a usufruir de prazeres carnais que eles já não têm a mesma facilidade pela perda do corpo físico. Eles se ligam então às pessoas através dos seus desequilíbrios, porque só espíritos inferiores fazem isso, buscando atiçar, aumentar a sua volúpia, o seu desejo pela satisfação carnal, para poderem continuar a usufruir dos excessos. Não estamos falando de uma vida sexual equilibrada, que é fonte de saúde, alegria, bem-estar, participação, né, conjugal. Estamos falando do desequilíbrio que leva, como qualquer outro, à união mental com entidades desequilibradas que nos atiçam os problemas, que nos causam, né, transtornos, às vezes emocionais e mentais de longo prazo, e que às vezes nos provocam atitudes que sozinhos nós não tomaríamos, mas que a nossa reflexão atraiu pelos primeiros passos dados na senda errada. Joelson, em relação ainda à saúde e à doença, nós temos um conceito espírita que fala sobre o suicídio indireto. Você podia explicar para nós do que se trata? O suicídio indireto, ele está relacionado aos excessos, né? Como a gente está sempre comentando aqui. Então nós vamos voltar de novo aos excessos. Então a pessoa que não tem nada de mais, não tem nada de errado, se você toma sua cervejinha no final de semana, se você é comedido no teu hábito. Agora, se você tem um excesso, se tem aquela questão do alcoolismo muito intenso, da gula muito intensa, né? Isso tudo você está o quê? Desgastando o teu, como é que a gente fala, o teu fluido vital, né? Até mesmo a parte de atividade física. Se você tem atividade física, exercícios constantes, que vem se desgastando cada vez mais, você não deixa de estar cometendo um suicídio involuntário, porque você está gastando a quantidade de fluido vital que você recebeu para gerenciar esta existência. É tanto que a espiritualidade nos ensina que nós temos fluido vital para vivermos até os 120, 130 anos. Porém, devido a esses excessos que nós cometemos ao longo de nossa existência, nós acabamos desencarnando, às vezes, muito antes do tempo que nós poderíamos permanecer encarnados. Então, isso é, sim, uma forma de suicídio involuntário. A pessoa que é alcoólatra, ela está cometendo um suicídio involuntário. Não é aquele suicídio que você pega uma arma e dá um tiro na cabeça. Mas o fato de você ingerir o álcool constantemente, você está danificando os seus órgãos internos. E isso é um suicídio involuntário. Perfeito. Tudo aqui que já foi citado, né, de excessos alimentares, a falta, ou principalmente a falta de sono. Tem gente que trabalha demais e ele acha que dormir 4 horas para ele está satisfeito, ele sente meio assim, acaba acostumando. Não, o corpo humano não foi criado para essas condições. Normalmente, há algumas exceções, a pessoa depois de uma certa idade dorme menos, o funcionamento da glândula pineal funciona diferente e tal. Né, mas tem que ter os regramentos. Então, tudo aquilo que se opõe ao equilíbrio vai causar isso, vai precipitar a desencarnação e vai ter que prestar conta. Rapidamente a gente lembra aqui do exemplo de André Luiz, nas obras de André Luiz através da Chico Xavier, que ficou 8 anos no umbral, uma região, né? E foi surpreendido pela informação de que ele tinha sido um suicida indireto. Ele falou, um suicida. E ele, no primeiro momento, disse, mas como? Eu não me matei, eu não tomei veneno, não dei um tiro na cabeça, não fiz nada disso. Morreu na mesa de cirurgia? Mesa de cirurgia durante uma operação.
E aí ele foi esclarecido que todos os excessos dele acabaram culminando na enfermidade e a desencarnação precoce. E ele ficou 8 aninhos lá. E ele era uma boa pessoa, porque ele prestou lá não sei quantas mil consultas médicas gratuitas, tudo. E era, né, tinha sua família e tudo, e não adiantou. Ele teve problema, porque ele lesou o perispírito, que a Rosa também explanou para nós anteriormente. E são várias essas áreas, então, temos que tomar cuidado com isso. Então, isso aí cria, né, Rosa, uma responsabilização. E isso pessoal, ante nós mesmos. A nossa própria energia que se desequilibra nos traz mal-estar. Isso não quer dizer que a gente deva ser fanático, né? Nem faquir, nem macerar o corpo. Significa viver com alegria, com equilíbrio, usufruirmos das coisas boas que Deus nos deu, mas evitarmos o excesso. Né? Aquilo que nos prejudica. Habitual, principalmente, né? Porque, voltando lá ao problema do excesso de vez em quando, né? É claro que... Churrasqueio de fim de semana, hein? Não, quanto mais, eu penso assim, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no Livro dos Espíritos, acho que no Evangelho, diz que coisa de Jesus, né? E a palavra de Jesus diz que aquele que mais recebe, ou mais recebeu, mais lhe será cobrado. Mas a visão Nós espíritas temos uma autocobrança muito maior. Então nós partimos para aquela história do orar e vigiar, e é claro que a gente sente quando pisou fora da linha. Mas e a gente Jesus se cobra, esclareceu, né? Não é o que entra pela boca que contamina o homem. É a falta de caridade, a intolerância, aquele que bem é regrado, mas critica todo mundo. Exatamente. Não adianta. Melhor ele ser uma pessoa mais normal, né? E mais tolerante, mais amoroso. Nós nos com o próximo. envenenamos muito mais pelo que pensamos e o que sentimos do que pelo que ingerimos. É aquele que vive de dedo apontado em riste, né? Que todo mundo está em pecado, entre aspas, não está bem consigo mesmo, não está bem com os outros. Bem, nós estamos chegando aí ao finalzinho do nosso tema livre de hoje. Semana que vem a gente vai falar sobre educação emocional. Temos a sequência com mais 3 tópicos. E vejam que é um assunto importante. É importante a gente reconhecer que realmente o corpo físico é um instrumento de trabalho, valioso de ação. Muito espírito desencarnado diz que está cada vez mais, a fila cada vez mais longa lá no plano espiritual para retornar, porque hoje em dia o controle de natalidade é muito maior, os casais que não querem ter mais filhos, ou muito poucos, né, diferente do que era antigamente. E quando nós temos que aproveitar que nós estamos aqui. E isso é um grande motivo de alegria. Nós estamos falando aí vamos falar de emoções na próxima semana. Motivo de alegria, de regozijo, de sermos gratos a Deus pela vida que a gente recebe, pela dádiva de cada dia. É um presente. Nós devemos ocupar bem o nosso tempo. O tempo é uma coisa preciosa. Não pode ser malbaratada, né, com coisas fúteis. De viver. Viver e viver bem. Isso que é fundamental. Então, nós aguardem na próxima semana o nosso tema livre e agora vem o Espiritismo Responde com o Joilson. Volta a gente seguidinho. Muita paz. Olá, amigos. A questão que nos enviaram hoje é a seguinte. Vocês falam muito em perispírito, corpo do espírito. Mas isso existe realmente? Ou isso é uma invenção, uma crença, uma ilusão das pessoas? Bom, se é uma invenção, uma crença, uma ilusão, é bem antiga e tem muitos seguidores. Desde a antiguidade se fala no corpo do espírito ou perispírito, embora com outros nomes. No Egito Antigo, por exemplo, ele era chamado Ka. Na China, Confúcio falou dele como corpo aeriforme. No esoterismo judeu, ele era chamado Nefesh. Na Grécia, era veículo leve ou corpo luminoso. Para Pitágoras, era carne sutil da alma. Para Celso, chamou de corpo astral ou evestrum. E Aristóteles chamou corpo sutil e etéreo. Como eles, tem dezenas de outros filósofos, pensadores, pesquisadores, que defendiam a ideia de um corpo a revestir o espírito, visível nas aparições, e conforme a civilização, a época, a linguagem,
as denominações variavam. São Paulo falou dele e chamava-o de corpo celestial ou corpo do Espírito, em algumas traduções. E como é que nós podemos saber que isso existe de fato? Embora a crença seja antiga e tão disseminada, nós temos que relembrar primeiro. A própria Bíblia, não é? Num certo sentido, fala do perispírito. Lembram daquele rei antigo, antecessor de Davi, Saul, não era? Que tentou falar com o seu profeta Samuel, desencarnado há pouco, através da pitonisa de Endor. E ele lhe apareceu. E como é que ele apareceu? Sem forma, um clarão, uma nuvem? Não. Apareceu revestido das mesmas vestes que usava, com a mesma aparência, demonstrando que, de alguma forma, ainda que transitoriamente, o espírito pode adotar um formato do qual ele se lembra, com o qual ele prefere se apresentar. Nos nossos tempos mais recentes, nós temos pesquisadores famosos que investigaram as chamadas materializações, ou ectoplasmia, segundo alguns, em que espíritos de pessoas que já desencarnaram, já perderam o corpo físico, apareciam revestidas às vezes de toda a aparência material, e às vezes com parte do corpo bem visível e parte como que envolto numa nuvem diáfana. William Crookes tem obra publicada, dezenas de fotos da materialização do espírito Kate King. No Brasil, Peixotinho foi um médium famoso e que deu a vez para várias materializações de espíritos, cedeu suas energias. Existem até fotografias transcendentais. Mais ou menos por 1853, um fotógrafo de Boston deixou a sua máquina com uma exposição mais longa e quando foi revelar a fotografia, ele viu, sem que ele esperasse, atrás dele a figura de uma prima desencarnada há alguns anos já, que conseguiu impressionar a chapa fotográfica e ela lhe aparecia tal como ele se lembrava dela em vida. O espírito, nós sabemos, ele não tem forma. Nós, pelo menos, para nós, né, não podemos determinar qual seja a sua forma. Uma essência, um princípio inteligente, uma chama, às vezes nós o simbolizamos assim. Entretanto, quando nós vemos as materializações, as aparições, nós verificamos que eles têm corpo, sim. Ainda que um corpo modelável, plástico, que se transforma, conforme a pessoa queira aparecer ou se lembre que era. Portanto, o perispírito não é invenção da doutrina espírita, a crença existe há milhares de anos e está corroborada atualmente pelas fotografias, pelas materializações, pelos registros históricos da bicorporeidade, como de Santo Antônio de Pádua, em que as pessoas são vistas em sua alma, em seu espírito, e tangíveis, visíveis àqueles que as rodeiam. Dizem, não é, que se Deus pode nos fazer de qualquer forma, por que não nos daria corpos, ainda que leves, diáfanos, mais maleáveis, para que nos revestíssemos no seu reino, não é? De todas as necessidades, de toda a aparência de beleza e luz que um dia possamos produzir. Perispírito, portanto, além da corroboração atual, existe registrado na Bíblia e desde a mais remota antiguidade. Muita paz, fiquem conosco. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br.